Então, como falamos, é uma alegria muito grande termos o Henrique de volta. Vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Prezados amigos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma oportunidade muito especial nós estarmos aqui com vocês. Para mim é esta oportunidade especial de poder participar dessa reunião, trazer um pouco dos nossos estudos, das nossas reflexões à luz do pensamento espírita. Desde logo rogamos a Deus a proteção necessária para que tudo transcorra num clima de muita paz, de muita harmonia. Possamos, ao longo da nossa exposição, trazer alguns pontos para a nossa reflexão em torno de um tema que nós elaboramos para esta noite. Amigos, a doutrina espírita é, sem dúvida alguma, um conjunto de ensinamentos que tem o poder de despertar no coração do homem a fé e a esperança. Sobretudo, nesses dias que temos todos vivido em humanidade, desafios, problemas, oportunidades sem dúvida de crescimento, de trabalharmos a nossa sensibilidade, de alargarmos os nossos horizontes em torno desses mesmos acontecimentos, alcançando o significado maior da vida em sentido amplo e da existência aqui na Terra. A doutrina espírita é, sem dúvida, como dissemos, este conjunto de ensinamentos que tem a força, o poder de despertar no homem a esperança, o otimismo e a motivação para encontrar o sentido da sua vida aqui na Terra. Todos nós temos os nossos desafios. Desafios são as doenças, são as nossas próprias limitações, os nossos problemas familiares, são, enfim, os múltiplos acontecimentos e os fenômenos que marcam a vida aqui na Terra. Quem não os tem? Somente aqueles que estão naturalmente adormecidos num quadro de sono existencial e espiritual, que sem dúvida alguma a vida aqui na Terra envolve muitos desafios. E então, quando nós conseguimos abraçar uma perspectiva filosófica que desperta no nosso coração essa fé e a esperança, o otimismo, sem dúvida que fica muito mais fácil conduzirmos o barco da nossa existência por entre essas ondas difíceis, vagas muitas vezes, ondas gigantescas, alcançando então um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, um pouco de harmonia. Se consultarmos, por exemplo, o capítulo 5 do Evangelho, veremos que ao longo das páginas deste capítulo, obviamente, ao longo das páginas do Evangelho, vamos encontrar o codificador refletindo e anotando o pensamento dos Espíritos em torno das atitudes do homem diante da dor, diante do sofrimento, as causas atuais, as causas anteriores da dor, do sofrimento e também o sentido do sofrimento e da dor em nossas vidas. Ao longo da leitura do capítulo 5, nós encontramos recursos, um verdadeiro manancial que, tais recursos nos possibilitando então compreender o sentido da dor na nossa vida, que não é sem dúvida um instrumento de punição e de castigo, pagamento de dívidas, é sim, antes, a possibilidade de acordar a consciência para realidades mais profundas na vida. Muitas vezes, a nossa consciência adormecida, no sono da alienação,
e das ilusões comuns da condição humana, não consegue então essa consciência enxergar o sentido possível que evidentemente a dor representa para cada um de nós. Porque se a dor, em forma doutrina espírita, é indubitavelmente o resultado natural das nossas próprias ações, porque como está em Lei Moral, terceira parte do Livro dos Espíritos, esta traça para o homem o limite das suas próprias necessidades, mas em função dos nossos exageros, em função dos nossos quadros diversos de apego, das paixões, dos nossos abusos, quando avançamos, desrespeitando a linha que marca as dimensões da nossa necessidade, o homem naturalmente ingressa num terreno perigoso e é natural que a consequência seja a dor, seja o sofrimento, como um convite ao retorno à área do equilíbrio para encontrarmos de algum modo a harmonia. Portanto, a dor, o sofrimento, tem um sentido pedagógico de nos ensinar a lidar com os acontecimentos da vida de uma forma mais profunda e mais realista. Mas isto envolve necessariamente a necessidade de o homem mergulhar nas dimensões mais profundas do seu ser para então se conhecer, porque só consegue alcançar o sentido maior dos desafios existenciais e espirituais quem primeiro faz um mergulho interior para se conhecer. Como um dia escreveu um grande escritor brasileiro, é preciso que de vez em quando o homem mergulhe no seu mundo interior, carregando em suas mãos uma lanterna existencial para iluminar os escaninhos do ser. Arthur da Távola. Então, é preciso que o homem verdadeiramente mergulhe dentro de si para se conhecer, para se aceitar, descobrir-se, para então transformar a sua própria realidade interior, a única possível de nós verdadeiramente transformarmos com total segurança. E, consultando o Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 919A, só para darmos um exemplo, vamos encontrar os amigos espirituais convidando-nos a este mergulho interior, o autoconhecimento, para nos descobrirmos, nos aceitarmos, nos conhecermos e então investirmos no processo necessário da nossa própria transformação. E a medicina contemporânea, também a psicologia clínica, tem abordado com terminologias variadas, é natural, a necessidade de um homem desenvolver a sua fé, a sua esperança, o seu grau de expectativa saudável e realista para lidar com os desafios da vida, sobretudo as doenças físicas e também os transtornos psicológicos, como aqueles na área do humor, como a depressão, e aqueles outros na área da ansiedade, como o pânico, e outros tantos transtornos psicológicos anotados pelos estudiosos da atualidade. Todos dizendo que é preciso que o homem mergulhe dentro de si, que acorde na consciência para compreender que dentro dele há muitos recursos que devem ser explorados para que ele então supere, nem sempre elimine a dor, mas supere o sofrimento. Então, nesta linha de raciocínio, fazendo um paralelo entre a fé, a esperança e a nossa saúde, nós estamos trazendo para esta noite, através deste tema, fé, esperança e saúde, algumas reflexões doutrinárias e, com base num depoimento peculiar que vamos já projetar, algumas ideias, como dissemos, algumas reflexões que fazem a ponte entre esse mergulho interior de autoconhecimento e de transformação para cultivarmos hábitos mais saudáveis e encontrarmos um pouco mais de equilíbrio e harmonia na nossa vida. Isto também é saúde. Então, como um dos estudiosos dessa área, o doutor
Simonton, um norte-americano, vem se destacando desde a década de 70 com um método bastante interessante de tratamento de doenças difíceis, especialmente o câncer. E ele então reúne desde a década de 70 pacientes graves, alguns desenganados pela medicina, e ele desenvolveu uma metodologia muito interessante, que é considerada uma metodologia diferenciada, ainda que seja um médico de formação tradicional, academicamente falando, um alopata. Esse médico, o Dr. Carl Simonton, desenvolveu recursos muito interessantes, conhecidos de muito tempo dos orientais e de alguns estudiosos também ocidentais, no tratamento do câncer. Ele publicou, já em língua portuguesa, 2 obras interessantes. A primeira se chama Com a Vida de Novo, e a outra já vamos citar daqui a pouco. Então o Dr. Simonton propõe, na sua metodologia, que ele explica nesta obra citada, que é preciso desenvolver no paciente o otimismo, a vontade de querer viver, a esperança e a fé. E ele discute isso e trabalha exatamente nessa perspectiva com os seus pacientes e em grupo. Ele propõe métodos como, por exemplo, a visualização dos estados de saúde. E no caso do câncer, ele ensina o seu paciente a desenhar aquilo que ele precisa aprender a visualizar: células que morrem, células que nascem, que se renovam. Todo esse quadro de imaginação desenhado, estampado na mente do sujeito que está envolvido com o desafio da doença. Tudo isso aliado à respiração, ao relaxamento, que são técnicas simples e eficazes, ajudam o paciente a despertar os seus recursos internos e, aliando todos esses procedimentos a uma revisão dos seus valores, uma modificação dos seus padrões comportamentais e suas respostas emocionais consequentes, uma nova atitude, em resumo, diante da vida, cultivando a dimensão espiritual da fé e da esperança. Normalmente esse indivíduo encontra mais razões para continuar vivendo e seu estado de saúde melhora, quando em muitos casos encontra sobretudo a cura. Então, um de seus pacientes, um homem que o buscou para tratamento, desenganado que já estava pelos médicos, no ano de 1979, o paciente Reid Hanson. Ele então procurou o Dr. Simonton na sua clínica nos Estados Unidos, porque ouvira do seu médico, e de uma forma muito inadequada, algo mais ou menos assim: como você, eu também gostaria de viver saudavelmente, falando para Reid Hanson, até os 85 anos, com uma memória maravilhosa, com alguma expectativa de vida, com os filhos em torno, formados, trabalhando, construindo suas famílias. E eu também gostaria, mas eu não posso dizer isso para você, porque o máximo que você terá, Hanson, são 2 anos de vida. Você, lamentavelmente, desenvolveu uma forma rara, pelo menos naquela época, de câncer. E os estudos, que são poucos até o momento, oferecem uma sobrevida de no máximo 2 anos. Estamos, para repetirmos, no ano de 1978, 79, mais ou menos. E então, Reid Hanson quase que cai da cadeira, porque logo em seguida esse mesmo médico, utilizando o telefone, diz para o seu amigo, também médico oncologista, ele diz assim: colega, estou diante de mais um caso daquele câncer raro, aquele que você também já descobriu, vamos estudar. E Reid Hanson, ouvindo isso, essa total insensibilidade e frieza desse profissional de saúde,
como lamentavelmente ocorre em muitos casos, foi tomado de um desespero, de uma revolta, de uma aflição, e saiu dali com a sua esposa, que também estava ali ouvindo tudo isso, e procurou, nem sabia o que, mas com algumas horas conseguiu manter um certo equilíbrio e discou para alguns colegas que lhe indicaram alguns tratamentos alternativos à época, e também outros médicos, e ao longo dessa peregrinação, no ano de 79, encontrou o Dr. Carl Simonton, que o convidou para participar das sessões de orientação clínica, terapêutica, aprendeu a técnica da respiração, da visualização criativa, revendo valores, metas, expectativas, despertando um pouco mais a sua dimensão espiritual, em verdade, trabalhando um pouco mais a sua dimensão espiritual, para expressar a sua fé, a sua esperança, o seu otimismo. Ele era de formação cristã, Raider Hanson, retoma os seus ensinamentos cristãos e desperta para a vida. E ele conta a sua história em sua obra, e conta-nos, Raider Hanson, que depois de vários episódios infelizes para ele, separação, problemas econômicos, profissionais, ele então detém-se um pouco mais na abordagem de um problema grave. O seu filho, um jovem, um adolescente, dentro de um quadro de conflitos familiares, envolveu-se com as drogas e seguiu por trilhas muito perigosas. Sempre são complexos e complicados os caminhos da drogadição. E esse pai, tomado de surpresa no primeiro momento, logo em seguida de revolta, raiva, para depois ajustar-se um pouco e tentar ajudar o seu filho, foi também, num dado momento, tomado por uma culpa muito grande. Eu sei que o meu filho seguiu por esses caminhos por minha culpa. Eu, que nunca fui um pai tão presente assim. Eu que, nos momentos mais difíceis da vida dele, não soube dialogar. Eu que me separei, lhe causando problemas. Eu que, e foi assim no processo de autocondenação, censurando-se. E, num dado momento, decorridos alguns meses, lá estava Raider Hanson, na janela do seu apartamento, num determinado estado dos Estados Unidos. Ele então, lendo uma reportagem sobre leucemia, ele disse assim: no mínimo, era disso que eu deveria estar sofrendo agora, porque é no mínimo isso que eu mereço, por ter sido esse pai tão horroroso como eu fui. Pouco tempo depois, instala-se o processo de câncer, não exatamente a leucemia, mas um outro câncer mais raro à época, e ele então começa toda a sua peregrinação. Ao longo do tratamento com o Dr. Simonton, Raider Hanson foi encontrando motivos para viver, despertando os seus recursos naturais para a manutenção da sua saúde. E com o avanço do tratamento, muito bem sucedido, Raider Hanson teve a ideia de começar a escrever cartas e endereçá-las ao Dr. Simonton, que as acolheu com muito carinho e com muita atenção. E o Dr. Simonton, então, dialogando com o seu paciente Raider Hanson, teve uma feliz ideia, e por isso vamos abordar nessa palestra uma de suas cartas. Ele, Dr. Simonton, pensou assim: por que não publicarmos um livro com todas as suas cartas? Porque, Hanson, as suas cartas são ricas. Eu tenho comentado uma a uma. Estão aqui as minhas anotações. Leia-as. Veja se você aprova. E vamos publicar um livro. Esse livro já foi publicado, já foi traduzido e se chama Cartas de um Sobrevivente. Você pode encontrar talvez em algumas livrarias, se não, digita lá, estante virtual, você deve conhecer, ou algum sebo, eu acho que está esgotado.
mas é um livro belíssimo, Cartas de um Sobrevivente. E eu então, amigos, resolvi compartilhar com vocês a leitura da primeira carta de Ray Hanson. E também me permitirei fazer alguns breves comentários em torno do que ele fala à luz do pensamento espírita. Vamos caminhar então assim, neste sentido? Vamos lá? Então vamos à primeira carta, e a única carta para nós aqui. É uma carta belíssima e traz muitos ensinamentos para todos nós. Foi o primeiro passo que ele deu para encontrar a cura, e ele se curou. Quem quiser obter alguma informação sobre Ray Hanson, que me parece estar encarnado até hoje, digite lá no YouTube, tem um vídeo com Ray Hanson, hoje com mais idade. Não sei exatamente de quando é o vídeo, mas é algo recente, está em inglês. Se você puder acompanhar, pedir ajuda a alguém, vai ser muito bom, porque ele conta a trajetória dele, e aqui nós vamos contar apenas a primeira carta. Vamos lá? Será que a gente pode apagar só um pouquinho aqui essas? Pode acender um pouquinho mais, ou tá bom assim? Por mim tá bom. Então deixa eu ficar aqui, né? Tem problema ficar aqui? Não? Assim? Então vamos lá, amigo. Olha só, é a primeira carta. Olha o título da carta: Tornando-se um aluno da vida. Só o título já nos ensina muito. Caro amigo, esse amigo é o Dr. Simonton, mas eu também me sinto um pouco amigo dele, você também pode se sentir. Estou feliz em poder falar com você sobre ideias que me ajudaram a fazer algumas mudanças significativas das minhas atitudes e opiniões sobre a vida em geral. No início, meu amigo, eu achava difícil enxergar de outro ponto de vista que não o que sempre tive. Amigos, mudar o ponto de vista é difícil. Nós normalmente dizemos assim: a dor ensina, a dor transforma, mas não é bem assim. Se consultarmos, por exemplo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar Lacordaire, um amigo espiritual, dizendo-nos que as promessas de Jesus, a canção das bem-aventuranças, promete-nos o quê? Bem-aventurados os aflitos, como Hanson, como nós outros, porque serão consolados. Lacordaire, fazendo uma referência a esse ensinamento do Mestre, diz assim: essas promessas do Mestre, essa promessa do Mestre, estava dirigida a todos, mas não era para todos os que sofrem, mas para aqueles, diz Lacordaire, que sabem sofrer. Então, a dor ensina quando nós estamos dispostos a aprender com a dor, porque senão ela não vai ensinar, ela vai despertar a rebeldia e a revolta. Então, Hanson diz assim: achava difícil enxergar de outro ponto de vista que não o que sempre tive. Como diz Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, nem sempre a dor tem esse poder. Normalmente conseguimos, mas é preciso um trabalho interior. E como Hanson diz, levei tempo para perceber e aceitar a necessidade de mudar. Não é assim que muitas vezes a gente funciona? A gente leva um tempo, às vezes 60 anos de uma existência de 65 anos, para entender que é preciso mudar. Acho que isto refletia minha dificuldade, minha resistência em enxergar o meu ser mais profundo. Por isso, Joana de Ângeles diz que o maior desafio do homem contemporâneo é qual? O autoconhecimento. Está lá no Homem Integral. Porque conhecer-se, amigos, às vezes assusta. Por quê? O que eu vou descobrir dentro de mim? O ser de luz que mora aqui dentro? Também. Mas eu também vou descobrir algumas trevas que eu carrego dentro de mim. E descobrir a sombra que mora dentro de cada um de nós é sempre um desafio. Por isso que o grande psicanalista da psicologia profunda, Carl Gustav Jung, um dia escreveu assim: nós não nos iluminamos imaginando seres de luz,
mas entrando em contato, não é em contrato, por favor, é em contato com as nossas trevas. Eu só me ilumino quando eu entro em contato com as minhas trevas interiores. Como Jung dizia, a nossa sombra, aquela área que não está ainda iluminada com as luzes do autoconhecimento, com a lanterna existencial de que nos fala o escritor citado no início. Então, embora ache que tenha muitas qualidades indesejáveis, considerando o meu passado, vejo que também tenho muitas qualidades positivas. O autoconhecimento envolve a aceitação daquilo que dentro de mim não está muito bom, mas também o reconhecimento de quê? Das minhas qualidades positivas. Por alguma razão, entretanto, no início da minha experiência com o câncer, as qualidades negativas dominavam minha consciência, de forma que era quase impossível me analisar. Vamos seguir? Então, ele diz assim, olha, quando penso sobre isso agora, parece-me claro que o meu medo de mudar, olha atenção, os destaques são meus, tá? O medo de mudar refletia em grande parte o medo que eu sentia do meu ser profundo. Eu achava que algo dentro de mim merecia morrer. E isso veio, no caso dele, pelo processo da culpa, lembram? Conforme ele fez a culpa, toda a culpa envolve um processo simbólico de morte, porque eu me nego e nego o que fiz, e não aceito o que fiz. Ray Hanson adoeceu também em função da culpa. Amigos, não estamos dizendo que toda doença grave tem por trás um processo de culpa, nada disso. No caso dele, sim. Havia dentro de mim, sim, isso, e eu não estava preparado para encarar este fato. Então ele viu a morte se aproximando e sentia que tinha que mudar alguma coisa na sua vida, dentro dele, para evitar isso. A morte, quando se aproxima, traz uma mensagem de transformação, mas não é só a morte. Há muitos anúncios na vida de que precisamos mudar. Então fica aqui uma pergunta para todos nós, amigos. Que recados da vida nós temos recebido que grita na nossa consciência dizendo assim, Henrique, só posso falar por mim e para mim, né? Henrique, você precisa mudar. Esse seu padrão que você tem, sobretudo naqueles momentos em que acontece isso ou acontece aquilo, não está indo bem. Você merece mudar. Acorda para a realidade. Ray Hanson, em algum nível, estava adormecido e era preciso despertar. No caso dele foi a doença, a possibilidade de morrer ainda relativamente jovem, na faixa dos 30 e pouco, 40 anos. O medo da morte foi um dos maiores estímulos que tive para me transformar. Quem já teve o impacto de uma notícia desse tipo sabe que a gente pensa logo na morte. E, na verdade, no fundo, estamos pensando na vida que parece que vamos começar a perder agora. Então, é um recado da vida. Mas não precisamos de uma doença difícil, desafiadora, para começarmos nosso processo de mudança. Vamos mais um pouquinho aqui, tem mais alguns trechos que eu gostaria de destacar. Ele diz assim, olha, então, qual foi a ideia útil que ele encontrou para começar as mudanças na vida dele? E aí fica uma dica para todos nós: assumir o ponto de vista de aluno da vida. Como é o nome da carta mesmo? Tornando-se um aluno da vida. Vai acender um pouquinho a luz, por favor? Pode ser? Vamos lá. Acho que dá para ler assim, tá bom, né? Amigos, o que significa ser um aluno da vida? Isso é muito sério. Ray Hanson desenvolveu essa estratégia. Será que nós sabemos nos colocar como alunos da vida? Normalmente, como ele diz, nós nos tornamos, e isso é muito comum, professores, mestres na vida, consultores das vidas alheias. Como? Mas aluno nem sempre, ou nunca, porque parece que ser aluno é pouco. Entre nós só houve um mestre
ou o maior de todos os mestres, Jesus. Muitos outros mestres, como Buda, mas para nós, sem dúvida, Jesus destaca-se dentre todos esses mestres. Mas será que nós somos mestres? Não somos, não. Quando muito, professores por profissão. Mas professor de vida não tem escola para nos graduar nesse sentido. Muito menos mestres. Então a primeira estratégia, que é uma estratégia de humildade e de começo de despertar da consciência, e também o primeiro sinal da nossa maturidade emocional e, por extensão, maturidade espiritual, é nós assumirmos o ponto de vista de aluno da vida. Olha, depois dessa carta mudou o meu ponto de vista sobre ser aluno. Eu quero ser aluno agora, porque ser aluno tem muitas vantagens. Se você é aluno hoje, você vai entender muito bem isso. Mas você já foi aluno um dia, certamente. Primeiro, aluno sabe tudo? Aluno tem o direito à dúvida. Professor, normalmente, não se dá o direito de ter dúvida. Aluno tem sempre um que gosta de desafiar, porque leu alguma coisa na internet. Hoje em dia tem muito isso. Professor, e o professor não sabe. Bem, começou a resposta com não sabe, mas não vai dizer que não sabe. Então vai fazer aquela ação famosa de girar em círculos e não vai responder. Dificilmente o professor diz assim: eu não sei, mas me aguarde, não é me aguarde de vingança não, né? Mas me aguarde que na próxima aula eu vou lhe responder, porque eu vou pesquisar. Aliás, vamos pesquisar juntos, porque hoje, amigos, com o volume de informações, ninguém sabe tudo, aliás, nunca ninguém soube tudo, hoje principalmente. E como diz o grande educador, filósofo, também teólogo, e também psicanalista, Rubem Alves, ele diz assim: hoje, aquele que sabe muito, não é bem aquele que sabe muito, até pode ser, mas é sobretudo aquele que sabe onde encontrar a informação. Esse sabe muito. Não é verdade? Olha, me dá um tempinho. Pega os livros, achou. Porque não basta digitar umas palavrinhas lá no Google que você vai achar tudo que você quer. Tem que conhecer os caminhos, porque hoje em dia são tantos os caminhos que aquele que se especializou em encontrar o bom caminho, o caminho certo, esse sabe muito, que tem um acesso rápido e fácil à informação. E normalmente também tem bastante informação na mente dele. Então, Randy Hanson tornou-se aluno. E vamos ver o que ele fez como aluno da vida? Vamos dar uma olhada lá. Como aluno da vida, me tornei um observador independente de mim mesmo. E olha como a gente luta para conseguir isso numa terapia psicológica. Porque normalmente nós, seres humanos, nos apegamos a tudo. E não só a coisas, mas a ideias, sentimentos e comportamentos. Mas eu sempre senti isso. Sim, mas a vida está mudando. Você não tem mais 20 anos. Não dá para sentir tudo igual. Não, mas eu sempre acreditei nisso. Mas a vida está te mostrando que não pode continuar pensando desse jeito. Mas o que vai ser da minha vida? Não sei. Eu não sou mestre. Vamos descobrir juntos. Isso é uma boa terapia, supõe-se. Então o aluno da vida é esse. É aquele que se torna um observador independente de si mesmo. Ele tem o poder de fazer. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os amigos vão lembrar. Quando Allan Kardec ensina-nos, orienta-nos a fazer mais ou menos assim. E isso é uma dica psicoterapêutica. Allan Kardec, ele próprio, não foram os espíritos, ensina-nos o seguinte: de vez em quando, saia de você mesmo e veja-se como se você estivesse se vendo no espelho, como se fosse uma outra pessoa. E pergunte então, o que você gostaria que o outro fizesse com você e assim por diante. É exatamente o que o Randy Hanson fez. Adotando o ponto de vista de aluno da vida, ele se tornou um observador independente de si. E por ser um observador independente, ele, ao errar, dizia assim: nossa, o Randy está errando de novo. Mas o Randy vai corrigir. Não era aquela coisa assim: o Randy errou, como que pode?
Não é o Reid errou, eu estou errando, mas eu, depois de 30 anos estudando Espiritismo, continuo fazendo as mesmas coisas, eu sou um espírito mesmo, trevoso, vou mesmo para o umbral, coisas do tipo, como se aqui também não tivesse áreas umbralinas e assim por diante. Então Reid começou, dentro dessa perspectiva, a utilizar cada incidente da vida de Reid, cada incidente da vida de Henrique, de Gilson, de Marcos, de Carlos, de Fátima, de Antônia, como uma oportunidade, conheço todo mundo, viu? Como uma oportunidade de aprendizagem. Será que nós estamos sabendo valorizar os nossos erros? Não é cultivar erros. Já que errei, mas quero acertar, deixa eu aprender um pouco com isso. É a dialética da queda e da ascensão. Ao cair, que eu aproveite a queda para enxergar, como o grande escritor russo escreveu uma das suas obras. Quando o príncipe cai no campo da batalha, é quando ele teve a oportunidade naquela guerra, naquela batalha, de encontrar um momento de silêncio na queda, tombado que fora, para contemplar as estrelas. E somente naquele momento de queda que ele ascende as estrelas, não se está incentivando e valorizando a queda, o equívoco, o tombo, o erro, mas isso faz parte do processo evolutivo. Então, a fé, a esperança entram em jogo nessa hora para levantar aquele que tombou no lance da existência, para que no movimento, como tem mostrado Joana de Ângeles nas suas obras e outros amigos espirituais, Emmanuel tem um texto lindo sobre isso, que ele utilize o processo do auto-perdão para, Joana de Ângeles, luarizar a consciência de culpa. E Emmanuel nos fala, para que não perpetue a condição nos quadros de dor, que já não fazem mais muito sentido, porque nele nós permanecemos pela preservação da culpa e dos processos autopunitivos. E Emmanuel nos fala que cair em erro e buscar a reparação exige altas doses de humildade. É verdade. Então Reid Hanson agiu assim. Ao invés de julgar o que acontecia em termos de bom ou ruim, eu tentei me manter objetivo. Bom, deixa eu analisar as coisas, deixa eu ver as coisas. E ele então foi se trabalhando interiormente, assim como aluno. Aluno não sabe, pergunta. Aluno pode ter dúvida. Aluno descobre. Aluno se encanta com o conhecimento. Aluno é aluno. E nós somos alunos. Amélia Rodrigues tem uma página belíssima quando fala aos pais sobre os filhos desses pais. Ela diz assim, o teu filho, e lembra o texto de Khalil Gibran sobre os filhos, o teu filho é um discípulo da existência. Uma das mais belas frases da literatura mediúnica. Os teus filhos, o teu filho é um discípulo da existência. O que significa dizer que nós, que somos filhos, somos discípulos da existência, estamos aprendendo a cada dia, porque somos alunos na vida e da vida. E Hanson prossegue. Mais um pouquinho, por favor. O tempo passa rápido aqui no Eurípides, né? Mas eu não sei que fenômeno é esse, mais rápido que o tempo da rádio. Julguei que o meu novo ponto de vista também me liberava de qualquer necessidade de mudar o mundo, de mudar os acontecimentos, as pessoas, ou seja lá o que for. Comecei a me ver como um aprendiz de todos os aspectos da vida. Que coisa linda, gente. E também comecei a enxergar as outras pessoas como colegas no meu curso de vida, sem me importar com a maneira como eles se viam. Vejam só, então pude aceitar com mais facilidade os outros como eles eram. Que sabedoria! Que a dor pode nos ensinar, mas não só a dor. O processo de autoconhecimento também pode nos levar a aprender o quê? Que eu não tenho o poder de mudar as pessoas. Isso é uma ilusão. Pais que querem mudar os seus filhos.
Educar é uma coisa, é verdade. Mudar o outro é algo bastante diferente. Emmanuel nos lembra naquela pequena, grande obra, Vida e Sexo, no capítulo que fala de pais e filhos, ele diz assim: quando o espírito retorna à existência, quando retorna ao palco das experiências físicas, ele vê nos pais, nos responsáveis, aqueles que se fazem pais, as primeiras imagens de Deus e da vida. Palavras do amigo Emmanuel. Que imagem de Deus e da vida eu passo para os meus filhos? Tenho passado para eles. Nós temos o poder de passar uma imagem otimista, de passar uma imagem de uma vida que é uma oportunidade de crescimento, de transformação. Eu posso passar a imagem de um Deus bondoso, um Deus coerente, que não pune, que não perdoa porque nunca puniu, ama incondicionalmente, como lembra João. Deus é amor, ponto. Depois disso tem ponto. Deus é amor, e é isso mesmo. Se eu passo essa imagem, eu estou plantando nesse terreno fecundo as sementes da esperança, da fé e do otimismo, que são as bases para a construção de uma vida saudável. Não é só a atenção do pediatra, que sem dúvida é fundamental, mas são essas sementes imponderáveis que edificam corações saudáveis nos discípulos da existência para a vida atual aqui na Terra. Mas o poder de exigir que eles sejam o que eu quero que eles sejam é ilusão, quando não é arrogância da nossa parte. Então, amigos, não tem o poder de mudar os outros. Jesus nunca quis mudar ninguém, por isso que teve tanto sucesso na sua... Quem somos nós para julgar o sucesso do Mestre? Não é essa a nossa intenção, mas o poder do Mestre foi em reconhecer o seu poder sem exigir de ninguém nenhuma transformação imediata. Aconselhava, orientava, propunha caminhos, alargava horizontes, despertava recursos interiores, desafiava nós, os adormecidos e alienados, como por exemplo, o que eu faço, podeis fazer muito mais. O que eu faço, podeis fazer e muito mais, vírgula. Aí vem o desafio do Mestre: se quiserdes. É preciso acionar o que nosso amigo lembrou no início, em se referindo à maior de todas as potências da alma, na expressão de Denis, na obra O Problema do Ser, do Destinador, a vontade. Então, quando assumiu Ray Hansel o ponto de vista de aluno, de aprendiz, de discípulo da existência, ele se liberou do compromisso de querer mudar as pessoas. E diremos nós aqui, a necessidade de ser aprovado, a necessidade de ser amado. Nós temos a necessidade de amar. Receber o amor não nos cabe exigir, porque eu dependo do outro. Eu não posso exigir do outro. Se eu exijo, é o que isso? Carência, falhas na estruturação da dos psicólogos, tem um monte de teoria para isso. Mas isso faz parte da nossa imaturidade. Não estamos criticando ninguém, quem que não gosta de um carinhozinho, uma atenção, como dizem assim, um xodó, né? Uma coceirinha no pé, uma cosquinha, como se diz, no pé. O problema é quando nós exigimos. Eu me dedico a você, eu cuido de você há 18 anos, e é isso que você faz comigo? É essa a resposta que você me dá? Nós fazemos isso. Sim, ok, mas nós não merecemos fazer isso, porque isso é exigir do outro, o que o outro não tem, a partir do meu referencial, necessidade de fazer. Se ele tem, é por ele, pela maturidade dele, pelo crescimento dele. Misericórdia ou gratidão vem do outro, dirigida a mim. Se eu exijo gratidão, não é gratidão. Gratidão também lembra gratuidade, entrega, oferta. Qualquer coisa diferente disso é exigência do nosso ego.
Então, Reiter Hanson abriu-se para a vida, sim, pela doença, pelo câncer, raro à época, mas não precisamos disso. Nós podemos pensar em torno dessas questões no quadro de dor, mas também fora dos nossos quadros de dor. Vamos seguir mais um pouquinho aqui? O tempo já está convidando à conclusão. As mudanças aconteceram, mas não do dia para a noite, como lembram os amigos espirituais na literatura espírita, mediúnica, como lembra o codificador. As coisas não ocorrem assim, num átimo. É preciso um tempo, é preciso que todo o processo de autoconhecimento e transformação e reforma íntima venha aos poucos. Kardec foi tão cuidadoso com isso e tão realista como um homem no mundo, mas não do mundo, relativizou o processo dizendo: reconhecemos, como é mesmo, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, mas não tem um ponto final aí, né? Mas também pelos esforços que emprega. Então é esse trabalho interior que é um esforço, uma aplicação da vontade que garante o sucesso e a dinâmica do nosso crescimento interior. Não ocorre do dia para a noite, sem dúvida alguma, foram boas para mim. E no papel de aluno, o que foi acontecendo? Fui me tornando aos poucos capaz de me movimentar de maneira mais confortável e prazerosa pela vida fora, mais leve. E como a gente anda pesado, né, de vez em quando, cobrando, exigindo, criticando, e mais um monte de coisa que a gente faz, né? Bom, eu faço, né? Mas, como aluno, tinha poucas pressões, o que não significa poucas responsabilidades. Pressão. E às vezes a pessoa se cobra tanto, pressão, 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 que ele começa a sofrer de quê? De pressão, né? Ok? Pressão, pressão, pressão. O que é pressão? Cobrança, culpa. Eu não sirvo para nada mesmo. Eu faltei. Ninguém me ligou para saber como é que eu estou. Aquele pessoal de lá também, né? Bem que já tinha me dito. Como aluno da vida, eu não preciso disso. Ninguém ligou para mim, mas também quando alguém falta no livro, então no mínimo empatamos. Algo mais leve, não, mas a gente fica pesado, né? Também não volto mais lá. Ninguém nem lembra dele às vezes. E ele, peraí, eu não vou voltar. É a vingança que ninguém sabe que ele decidiu. E aí, mas ninguém me ligou? Cadê o prazer de dizer que não vou mais? Ninguém me liga. Ele fica nesse estado mental, enfim. Como aluno, poucas pressões e uma coisa que me chamou a atenção, sem achar que tinha de controlar. Esse verbo nos acompanha desde que a gente nasce. Controlar aquilo que, de qualquer jeito, era incontrolável. Por exemplo, a vida. A vida é incontrolável. E também, aquele com quem você casou é incontrolável. Ou aquela com quem você casou e aquele que você recebeu em sua casa é incontrolável. Não tem como você controlar. Por isso surgem as nossas neuroses. O que é o ciúme? O ciúme é assim, você quer controlar o incontrolável. Não olha para o lado, eu estou te vendo. Mas eu não estou olhando. Quem? Já olhei, já olhou. Bem que eu sabia que você já estava olhando. Assume. Eu estou vendo, hein? Mas vendo o quê? Às vezes só quem está vendo é a pessoa, o homem, a mulher. Mas vendo o quê? O quê? Quando procura é que viu. Aí aquele, o ciumento, sabia que você estava olhando. Aí começam os neuroses, aí investiga o celular, caixa de e-mail. E tem gente ainda que dá a senha. Você confia em mim? Vou te dar minha senha e recebe o e-mail, não sabe de quem? Eu sabia, olha aqui. Mas eu nem conheço essa pessoa, fala a verdade. E começa um sofrimento. Essa nossa insegurança vem da necessidade de controlar aquilo que é incontrolável. E aí a frase auge da nossa insegurança: eu queria ser uma mosquinha. Mas não é para te acompanhar, não. É para entrar nos seus pensamentos. Não é bem uma mosquinha, eu queria ser um neurônio, fazer aquelas conexões múltiplas para saber exatamente o que você pensa. Aí o prazer do outro é falar:
mas aqui você não domina. E aí uma disputa, uma guerra, insegurança, queremos controlar. E a vida, como vai ser daqui a 10 anos? Não sei. Há um provérbio que diz assim: a vida não dá certeza para ninguém, a vida só oferece oportunidades. Porque a vida é incerta e ao mesmo tempo regida por leis absolutamente certas. Mas não é dessa certeza que estamos falando. O nosso ego é exigente e está no papel dele. O problema é que a gente se identifica com o ego e se agarra nele. Mas o ego está no papel dele. Exigir, cobrar, pé no chão, controlar tudo, é função do ego. E não pode mudar, senão o indivíduo surta, se desequilibra e assim por diante. Mas o problema é que a gente não é só ego. Nós somos, na linguagem junguiana, que Joana de Ângeles considera, nós somos um self, um ser profundo, um ser espiritual, que se utiliza do ego, mas vai além do ego, como propõem as abordagens transpessoais em psicologia. Então, quando a gente se desapega dessas exigências todas, nós passamos a controlar a vida simplesmente admitindo que ela é incontrolável. A melhor forma de controlar a vida é admitir que ela é incontrolável. Isso há também, amigos, uma forma infalível de controlar a vida. Infalível. São duas letrinhas com acento. É a fé. A fé é que garante o controle. Como assim? Garante a confiança. Como aquele menininho num transatlântico, quem conta-nos é o padre famoso Chardin, que diz assim: o menininho estava num barco, num transatlântico, contemplando as ondas do mar, o céu e assim por diante. Quando de repente, não mais que de repente, forma-se uma tempestade no meio do oceano, o vento aumenta de velocidade, as ondas se agitam, o barco balança e todos se recolhem aos seus aposentos, às suas cabines. E o menino lá, contemplando, sem nenhuma noção de perigo, de risco, porque criança se lança, criança se entrega à vida saudavelmente em condições normais. E aí, chega alguém a pedido do comandante e diz: vamos para onde? Disse o menino. Pô, todos já se recolheram, você também vai se recolher? Não, o senhor não está vendo? E o barco balançando, e as ondas se agitando. Mas você não tem medo? Adulto tem muito medo, né? Mas você não tem medo? Não, que medo, olha que coisa boa, balançando. Mas como assim? Todos estão aqui preocupados, com medo. Mas como você não tem medo? Não tenho medo. Mas por que não? O meu pai está no leme. O pai dele era o comandante. Mas o pai está no leme da embarcação terrestre e não vai afundar, porque não foi feita para isso. Não é um Titanic que foi criado com a promessa de ser o que não foi na realidade. Então vejam, a nau terrestre, a embarcação aqui não vai afundar, porque o mestre, o comandante, nunca abandonou o leme e nunca abandonará, porque senão toda a vida perderia o significado, seria um caos estabelecido entre nós. Ou temos a fé, na verdade, ou experienciamos a fé, ou não experienciamos a fé. Pode encerrar, amigos, porque a carta vai seguindo. Eu vou só mostrar mais um trechinho para depois contar no final aqui, né? Só mais um pouquinho, finalzinho mesmo, tá? Só mais uma, deixa eu ver se só tem mais. Sim, prestando atenção no presente e fazendo escolhas claras. E vamos ficar, porque tem só mais um trechinho a carta, depois eu posso enviar por e-mail, como também os amigos podem comprar no livro, que é muito bonito. O livro, depois, ao longo das últimas cartas... Tá bom. O livro vai falar da fé, da esperança, que ele desperta isso ao longo do seu tratamento.
e deu certo. E deu certo. Não porque eliminou os sintomas. Que bom que isso aconteceu, evidentemente, não é pouca coisa. Mas, sobretudo, porque acordou para a vida. Então ele nos fala, percebi que progredia mais e com menos tensões. Se me concentrasse na determinação que estava tomando agora, prestando atenção no presente. Os budistas propõem uma atitude das mais nobres, quando eles, através de técnicas de meditação e de concentração, eles nos falam da atenção plena. E será que nós desenvolvemos, porque é um conceito não necessariamente exclusivo do budismo, se aplica às funções do ser humano, aos recursos do ser humano. Por isso estamos aqui colocando. Será que nós desenvolvemos a nossa atenção plena? E o que é atenção plena? É estar presente quando algo acontece. Por exemplo, você está sentado, sentada na cadeira e não se deu conta, por exemplo, provavelmente, de uma pressão que você está sentindo ou no pé, ou de uma pequena pressão aqui na nuca ou no pescoço, mas agora você está levando a atenção para isso. Estou equivocado? Não. Você provavelmente não percebeu que eu estou segurando nesse momento o microfone com a mão esquerda. Mas agora em que você coloca atenção plena nisto, isto se torna consciente para você. Então nós vivemos muitas vezes de maneira automática. Respiramos no automático, almoçamos no automático, falamos muitas vezes com os nossos filhos no automático. Então, como foi lá na escola? Que bom, ótimo. Mas o filho falou uma coisa assim estranha, que eu tenho que dar atenção, mas eu falei ótimo. Ou então, eu não consigo nesse diálogo. Muitas vezes isso acontece no corre-corre, no dia a dia das nossas vidas. O filho faz uma colocação e filho fala com códigos. Esse aqui é o problema. E não tem manual de instrução, nem para casamento, nem para filho. Ou seja, nem para o cônjuge, nem para os filhos. Deveria ter assim, não é? Um manual. Se falar nisso, então pergunte aquilo. E observe e responda. Se não falar nada, não pergunte nada. Mas preste atenção nisso. Mas, dependendo do sol, da chuva, faça alguma pergunta. Mas se a expressão, enfim, é só uma brincadeira, mas não tem isso. Então, às vezes, o filho fala uma coisa. Há pouco tempo eu passei por isso em casa. Eu tenho 3 filhos. E a minha filha do meio, que é a filha do meio, eu cheguei do trabalho, minha esposa também chegou, eu estava morrendo de fome, eu não queria conversar com os filhos naquele momento, eu queria necessidade básica, eu queria jantar. E aí, claro, que eu dei boa noite, beijei todo mundo, mas fui imediatamente para a cozinha. Sentei-me com a minha esposa e minha filha, que normalmente não faz isso, puxou a cadeira e sentou do lado. E eu conversando com a minha esposa, e ela olhando para a gente. Eu falei, ela está comunicando alguma coisa. Isso nunca acontece. Não é habitual, é normal, mas não é frequente, não é habitual. E aí eu percebi no olhar dela uma certa tristeza. Ela queria contar alguma coisa. E aí eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, nós entendemos e paramos a nossa conversa. E então, me dirigi para ela. Natália, está tudo bem? Como foi o seu dia hoje na escola? Ela não disse nada. E aí, foi apenas isso, mas eu percebi que naquele momento havia uma mensagem singular, diferente, específica, própria daquele dia e daquele momento. E eu não estava com a minha atenção dedicada a ela naquele instante. Que bom que eu consegui corrigir a tempo, mas às vezes a gente não consegue. Somos pais normais. Não conseguimos sempre. E aí o filho entra, aí é a imaturidade emocional dele. O filho de 10, 11 anos não vai chegar. Pais, por favor, pausa. Eu tenho uma questão que eu preciso colocar para vocês hoje, que está me incomodando profundamente, e eu quero assim estabelecer um diálogo com vocês, para talvez vocês me aconselharem, porque eu não sei o que fazer. Esse filho não existe, não vai existir. Pelo menos seria mais fácil, mas não seria comum isso. Eu acho que nem seria normal. Já pensou?
Que isso? O filho fala com os olhos, aí se coça assim, aí irrita o pai às vezes, adolescente. Depois dos 14 começa a irritar, aí você entra na irritação dele, pronto, já perdeu a chance do diálogo. Porque o que ele quer não é te irritar, ele quer a sua atenção. Mas naquele dia você está sem paciência e responde com irritação. A atenção plena é desenvolver a capacidade de perceber essas sutilezas, essas filigranas emocionais. Isso é um desafio, amigo, para todos nós. E aí, Ray Hanson chama a nossa atenção para isso. Eu, falando da experiência dele, estava tomando agora, prestando atenção no presente, no que acontece. Normalmente a nossa consciência se volta para o passado, de culpa, de arrependimento, de lembrança das coisas ruins, a mágoa, tudo isso tem um tom de passado. Por isso a gente diz, se eu pudesse voltar atrás, e a vida está acontecendo no aqui e agora, e eu preso pela mágoa ao passado, preso à culpa, pela culpa, preso pelo remorso, preso pelo trauma infantil, legítimo, a dor sem dúvida, mas eu começo por buscar recursos de superação no aqui e agora, das realizações mais imediatas, porque o mais difícil não é viver com o pé no passado e nem com o pé no futuro, é viver plenamente encarnado no presente. Esse é o maior desafio, tornar-se presente a cada instante da existência. Emmanuel, numa obra belíssima chamada Instrumentos do Tempo, ele nos fala dessa dinâmica do passado, do presente, do futuro, e ele nos fala, da mesma forma que o presente se elaborou no cadinho do passado, o futuro já está em gestação, nas realizações do aqui e agora, e o que existe é o momento do instante que estamos vivendo. Todo o restante é pura ilusão, tanto o passado quanto o futuro. Mas você está dizendo que depois da morte a vida é uma ilusão? Não, não é isso. Mas do ponto de vista das realizações do Espírito, não existe o passado, existe o que eu estou fazendo aqui agora. Mas então você desconsidera o passado equivocado? Não, é por muito considerá-lo e respeitá-lo e aceitá-lo, é que nós merecemos transformá-lo em realizações saudáveis no aqui e agora, não para prepararmos um futuro feliz, mas simplesmente para vivermos saudavelmente em cada instante da existência. E isso é difícil, porque exige de nós a capacidade, e repetimos, de estar presente nesse instante da nossa encarnação. E falávamos, a culpa nos prende ao passado, mágoa, arrependimento, e quando eu me inclino para o passado, eu me desligo do presente, e as coisas passam como num fluxo, e como lembra o grande Heráclito da cidade de Éfeso, filósofo pré-socrático, quando você coloca, isso é muito conhecido, quando você coloca o seu pé num rio e o retira, e logo em seguida recoloca os seus pés nesse mesmo rio, você não o está colocando no mesmo rio, porque a água já passou. Também nos rios da existência humana, quando eu piso aqui agora, e em seguida piso de novo, eu estou pisando num outro chão existencial. Ali, quando eu me inclino para frente, o meu filho já sorriu e foi para o quarto. A minha esposa já me deu uma dica de um problema e ela já se recolheu para o banho, depois para o repouso. Naquele instante, alguém que telefonou, eu não atendi, deixei passar. Naquele instante, uma flor se abriu e eu não percebi. Naquele instante, as coisas foram acontecendo. Mas como eu me prendi ao passado, perdi de vista também um instante passageiro que é sempre sublime e é sagrado, ainda que desafiador. Por outro lado, também muitas vezes nos prendemos ao futuro, e aí não é pela culpa, pela ansiedade, pela culpa, pelo arrependimento, é pela ansiedade. E se, conhece a turma do e se?
E se todo mundo faz parte de vez em quando? E se ninguém sabe? É uma pergunta que não ajuda em nada. E se eu sair e voltar meia-noite e acontecer isso? Não sei, eu desencarno. Eu tenho que ver. Isso não é viver sem proteção e sem cautela, mas é viver com confiança. Por isso é que a fé é o grande elemento que nos permite, então, trabalhar todos esses nossos dramas. Para encerrar, amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação interessante que nos levou a pensar um pouco, e com isso nós concluímos. Nós podemos imaginar a nossa relação com a vida, porque estamos falando de fé, de esperança, de saúde, de estado saudável de viver, de conduzir a existência aqui na Terra. O elemento básico, como nos mostra aí pela própria experiência, sem ensinar nada, mas relatando a sua vivência de aluno da vida, de discípulo da existência, Wade Hanson, é sem dúvida a fé. A fé é esse combustível capaz de erguer os motores da nossa existência para que levemos adiante a nossa missão aqui na Terra. E todos nós temos uma missão muito sublime, não quer dizer de fama, de holofotes, mas é uma missão sublime, missão mais sublime do que receber de Deus a confiança de educar seres que estão reencarnando nesse período transicional do nosso planeta, da nossa humanidade, como lembra também o nosso amigo falando da evangelização, que é uma das tarefas mais sublimes, porque desperta os recursos desse espírito imortal para lidar com os desafios da vida. Então, a fé, sem dúvida, é esse grande motor e também esse grande combustível. Por isso, nas estradas da vida, é bom que a gente pare de vez em quando para pensar sobre isso e para sentir isso. Porque, vejam bem, se você está subindo uma serra no seu automóvel, você conduzindo o seu automóvel, e de repente, não mais que de repente, você percebe uma grande neblina e tudo fica confuso ali para você, você não enxerga muito bem. Naturalmente que vai surgir, isso é biológico, psicobiológico. Por isso é da condição do espírito, uma certa ansiedade, não é? Se você já subiu alguma serra e não conseguiu enxergar nada, você sabe do que eu estou falando. Eu já peguei Serra de Friburgo, eu ia para Friburgo fazer um seminário sobre transtorno do pânico. E o teste, qual foi o teste? Você vai pegar uma neblina daquela que você não enxerga assim, ó. E eu peguei. E eu fiquei muito ansioso. Eu falei, meu Deus. Porque na neblina tem uma técnica. A gente aprende, ouve falar, lê na internet, mas na hora de viver é que é o desafio. Primeiro passo, o que tem que fazer? Desligar o farol alto. E o primeiro impulso nosso, acende esse farol alto. Aquilo vira um espelho. E você vê aquilo refletido, piora a visibilidade, que já é péssima. O que você tem que fazer? Lanternas acesas e, se você puder, que é o ideal, como é o nome daqueles faróizinhos lá? Farol de neblina, claro. Ligou. Por que o farol de neblina, qual é a posição dele? Eu não entendo nada de carro, só abastecer, mas isso a gente imagina, né? Por que o farol de neblina é mais baixinho assim? Porque ilumina só um pouquinho, assim, o raio de iluminação é pequeno. Porque na neblina você enxerga sim, claro, mas enxerga curtinho, não é? Por exemplo, aqui eu estou vendo lá no fundo, tudo claro, graças a Deus. Mas se tivesse um monte de neblina aqui, eu ia continuar enxergando. Mas assim, ó, um pouquinho aqui, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. É essa impossibilidade efetiva de enxergar longe que desperta ansiedade, porque o indivíduo não consegue controlar. E ele não presta atenção no presente, ele quer antecipar, olhar lá na frente para dizer, a estrada prossegue, está tudo claro, está tudo bem, posso seguir, posso correr, posso devagar.
Não é assim que a gente faz na vida? Tem um nevoeiro dos problemas, das dificuldades, das dúvidas, e a gente logo quer afastar para poder enxergar longe. É assim que a gente aprendeu a ficar seguro, protegido. Mas isso é uma ilusão, porque às vezes não dá. Então vem a ansiedade, porque a gente percebe aquilo como uma ameaça à nossa integridade. Então o indivíduo dificilmente aceita que ele enxerga na neblina, mas bem curtinho. Então, o que se pode fazer? Acredita, pode confiar, enxerga pouquinho. Mas assim, ó, na verdade, para resolver, digamos assim, esse problema da ansiedade na neblina, estou usando aqui deliberadamente essa analogia, comparando com os problemas da vida de todos nós, é preciso mudar a crença básica. Porque, na verdade, a gente até acredita que eu posso enxergar pouquinho, mas eu vou desconfiado. Não é assim? Um pouquinho. A pergunta que não é feita, mas é sentida pelo corpo e pela mente é a seguinte: e se lá na frente não tiver uma estrada? Eu posso cair no abismo. Então, amigos, a grande mudança de crença e, portanto, de sentimento é acreditar que a estrada prossegue. E lá na frente, mesmo que eu não possa ver, nem enxergar, eu tenho que acreditar, e eu tenho que sentir que o que eu vou encontrar lá na frente é mais estrada, não é abismo. Por que não é? Como é que você garante isso? Porque nenhum engenheiro vai construir estradas sinalizadas com olho de gato, com faixa amarela, para me conduzir para o abismo. Não procede, não tem lógica. E o grande engenheiro da vida, o grande arquiteto das nossas vidas, que é amor, desenhou também estradas de amor. E mesmo que a neblina ofusque a nossa visão longa do futuro, não importa, porque o que vem depois disso é estrada, sinalizada, pintada. Isso é fé. Isso é a certeza axiomática, ou seja, ninguém precisa provar para ninguém, porque é o coração que acredita. A cabeça pensa, raciocina, não, peraí, o engenheiro não vai construir, mas é o coração, na sua lógica própria, que sente, confia. Depois dessa estrada curtinha, tem mais estrada. Você não precisa antever o futuro, nem escarafunchar o passado em detalhes para se perceber no presente e viver plenamente um instante da encarnação abençoada que Deus nos permitiu a todos, como a possibilidade de redenção pessoal e coletiva, porque todos nós estamos nos transformando, cada um no seu ritmo, mas um interagindo com os outros, aprendendo com os outros, não exigindo dos outros, né? Assim a experiência de Hanson, no quadro de dor, de sofrimento, assim, amigos, pode também ser a nossa experiência pelo processo do autoconhecimento que leva à transformação. Por isso que Jesus canta a canção das bem-aventuranças, apontando sempre para o amanhã. Observe os verbos sempre no futuro: herdarão, serão consolados. É para olharmos para o amanhã, não no sentido de prever o futuro, para entendermos que eu posso viver o presente, porque eu tenho a certeza, pela fé dentro de mim, que após um passinho curto, tem mais estrada segura, protegida e abençoada, porque as sinalizações existem. Para nós, a sinalização é a doutrina espírita, que vai balizando a estrada para que não nos percamos pelos atalhos ou em abismos
que possamos seguir a estrada, porque o nosso caminho é permanecer na estrada. Que Deus nos abençoe, amigos, que Jesus, o nosso mestre, continue sendo esse grande farol que ilumina os nossos passos nessas estradas, às vezes muito difíceis, mas muito bem sinalizadas da existência. Obrigado, amigo.